E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre a restauração de todas as coisas. Esse versículo se encontra lá no livro de Atos, capítulo 3, versículo 21. Mas vamos começar do 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E o Senhor, o Criador, envie a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Aqui está claro: arrependam-se e se convertam. Ou seja, se você tem pecado, se você tem iniquidade, se arrependam, se convertam desses maus caminhos e vivam uma vida reta, de acordo com a vontade de Deus. E aqui Pedro vai explicando, para que venham os tempos do refrigério, através da presença do Senhor. Que tempo de refrigério é esse? Está falando claramente da segunda vinda de Jesus. Tanto é que fala aqui, envie ele a Jesus Cristo. Envie ele. Ele quem? O Criador. Envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual, Jesus, convém que o céu contenha. Ou seja, Jesus só pode sair do céu, Jesus está contido, está retido. Convém que o céu contenha até ao tempo da restauração de tudo, de todas as coisas. Jesus só pode sair do céu quando estiver, se estiver restaurado todas as coisas. E claro, Jesus é o que completa essa restauração. Essa restauração começa conosco, com a igreja, nos tempos de hoje, até o tempo do fim, até a última trombeta, até a vinda de Jesus, e nele se completa a restauração de tudo. Mas a restauração começa agora. Restauração do que, Luiz? Da sã doutrina, do evangelho verdadeiro, do evangelho puro, não desse evangelho que é a base do comodismo, esse evangelho falso que está aí, esse evangelho que passa a mão na cabeça de pecador, que não cobra dos pecadores, que não repreende os pecadores, que não manda eles se arrependerem nem se converterem dos seus maus caminhos. Tem que haver a restauração do verdadeiro evangelho, da sã doutrina, da Bíblia ser pregada da forma verdadeira, da forma que é para ser pregada, e não conforme as pessoas querem usar a Bíblia, usar a Escritura da maneira que lhes apraz, Como? Porque usam a Bíblia hoje em dia para ganhar dinheiro. Manipulam a Escritura, pegam versículos isolados fora do contexto para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Estão longe do verdadeiro evangelho, da verdadeira sã doutrina. Então, é preciso haver a restauração de todas as coisas. A restauração de todas as coisas começa agora. Começa agora com a sã doutrina, com pessoas se levantando para pregar o verdadeiro evangelho, para pregar a verdadeira doutrina, para pregar a verdadeira mensagem que Jesus deixou. Salvação, o foco é salvação, arrependimento de pecado. Arrependam-se, 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 se convertam, abandonem suas vidas erradas, sirvam a Deus, se entreguem com todo o coração, busquem a Deus, busquem ao Senhor enquanto se pode achar. O evangelho do fim tem que ser pregado o tempo do fim.
porque todos os santos profetas pregaram sobre o tempo do fim. Obadias pregou sobre o tempo do fim. Oséias pregou sobre o tempo do fim. Miqueias pregou sobre o tempo do fim. Zacarias, Isaías, Naum, Sofonias, Abacuque, todos eles pregaram sobre o tempo do fim. Em cada livro, em cada versículo tem alguma coisa importante que demonstra até de que povo virá o reino do anticristo, do antimessias. Está na Bíblia. É só pesquisar. É só vocês estudarem. Está lá. De onde vem o anticristo, de onde vem o iníquo. Naum fala isso. Naum fala isso. De onde vem o anticristo. Os profetas todos no passado focaram no tempo do fim. Preparavam o povo para o tempo do fim. Mesmo não sendo o tempo do fim naquela época. Mas eles pregaram, profetizaram para o tempo do fim. Porque eles sabiam que mesmo não sendo naquela época, haveria uma época que chegaria o tempo do fim e pessoas teriam isso aqui, ó. Pessoas teriam isso aqui nas mãos para estudar. E hoje em dia é tudo mais fácil de estudar a palavra de Deus. Então a gente tem que estudar, tem que mergulhar de cabeça nas coisas do tempo do fim. E muitas igrejas estão aí dormentes, não pegam a Bíblia, não estudam o tempo do fim. E o tempo do fim não é só estudar o livro de Apocalipse. É Apocalipse, mas é Daniel, é Ezequiel, é todos os profetas falando sobre o tempo do fim. A gente tem que pegar conjunturas, peças aqui, versículos ali, que se completam, se conectam. E assim se estuda o tempo do fim. Tem que haver essa restauração, essa preparação no povo de Deus. O povo de Deus tem que ser restaurado com a doutrina e com as doutrinas certas, preparados para que a chama da fé, a chama, fique acesa. E a gente se prepare para a segunda vinda de Jesus Cristo, para que a gente receba galardão no reino de Deus. Porque existem pessoas salvas que vão receber menos galardão. E outros salvos vão receber mais galardão. É isso que está escrito. Isso está escrito na Escritura. Mas para saber isso é preciso estudar. E não ficar no lero-lero de pastor A, pastor B. Ah, porque o evangelista falou isso. Não vão pela boca de pessoas, mas mergulhem na palavra de Deus. A gente tem que mergulhar na palavra de Deus. Temos que ser igual os cristãos de Bereia. Se alguém falar um A, a gente tem que estar lá conferindo para ver se procede. E não cair em doutrinas de homens. O que é que está acontecendo? Muita gente está caindo na doutrina de homem dentro de denominações. E não estão estudando a Bíblia por si só. Não estão se focando em estudar as Escrituras por si só. Então tem que haver uma restauração de tudo. Da sã doutrina, do Evangelho ser pregado corretamente, da Bíblia ser exposta corretamente, as doutrinas, o pecado ser combatido. Tem que haver essa restauração de pessoas pregar realmente contra o pecado. Porque hoje em dia o que eu vejo? Eu vejo pessoas pregando que Deus vai te dar um carro, Deus vai dar uma casa, Deus vai dar dinheiro, Deus vai dar isso, vai dar aquilo, você vai ser rico. Cura, Deus vai te curar, Deus vai levantar. Sim, Deus tem o poder para levantar você da cadeira de roda, Deus tem o poder para te curar disso, daquilo. Mas o foco principal do Evangelho não é cura. Nunca foi dinheiro. O foco principal do Evangelho é
salvação e vida eterna. E para ter salvação e vida eterna, renegar vida errada, se arrepender de vida errada, tomar a cruz e seguir Jesus. Exatamente isso. Só assim a gente tem salvação e vida eterna. Tempo de restauração de todas as coisas começa agora com a igreja. Começa agora comigo, com você, fazendo a sua parte, buscando de Deus, dizendo: Senhor, eu quero fazer parte da restauração de todas as coisas. Eu preciso fazer parte da restauração de todas as coisas. Me dá sabedoria, me dá entendimento para mim entender a tua palavra, para mim praticar a tua palavra, para mim buscar o Senhor com toda a força e botar em prática aquilo que o Senhor ensinou da maneira certa, da maneira correta, e levar a palavra a outras pessoas a também fazer da mesma maneira, da maneira correta. A gente tem que nos posicionar como reis e sacerdotes, porque lá em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4, se eu não me engano, está dizendo que os que participarem da primeira ressurreição e entrarem no milênio com Cristo serão reis e sacerdotes. Para ser rei e sacerdote precisa ser digno de ser achado reis e sacerdotes. Rei é aquele que governa, e sacerdote é aquele na antiga aliança que sacrificava os pecados, apresentava sacrifício pelos pecados do povo e dele mesmo. Apresentava as orações, o incenso, todo o trabalho no templo, né? Fazia todo o trabalho sacerdotal. Ou seja, a gente tem que se posicionar como reis e sacerdotes para ser achado digno de reinar com Cristo. Tudo isso tem que ser restaurado. Todas essas doutrinas que foram perdidas, doutrinas que os apóstolos ensinavam, que foram perdidas, que hoje em dia a igreja moderna deixou de ensinar erroneamente. Por isso que a igreja moderna está decadente, está decaindo. Muitas pessoas enfermas, né? Quando eu digo enfermo, não é só no físico, mas no espiritual. Tanta gente doente espiritualmente, com problemas emocionais, pessoas que realmente não sabem o que querem da vida. Problemas emocionais, físicos, espirituais. Pessoas estão doentes. Sabe por quê? Porque estão longe da palavra e da sã doutrina. E precisa haver uma restauração. A igreja de Cristo precisa receber um avivamento. E irá receber antes das coisas finais. Porque é profetizado, é profecia, né? Está na Bíblia. Está na Bíblia que antes da vinda do Filho do Homem, o Espírito de Deus seria derramado. Sim, o Espírito de Deus já não foi derramado? Foi. No Pentecostes. Está sendo derramado agora, ao decorrer desses 2000 anos depois do Pentecostes. Mas antes das coisas finais, das profecias se cumprirem, da grande tribulação e do arrebatamento, a igreja precisa ser cheia do Espírito de Deus, ser cheia, ser avivada 7 vezes mais, ter um conhecimento cétuplo da palavra de Deus, ter uma sabedoria cétupla, 7 vezes mais a igreja vai ter. A gente precisa buscar do Senhor, buscar do Criador esse conhecimento, essa sabedoria. Busque com toda a força, busque com todo o coração. E Deus dá sabedoria. Eu vou pegar esse texto aqui, que está em Provérbios 2, que Deus me deu agora, né? Me relembrou agora. Até estava estudando esse texto essa semana, sobre a sabedoria divina, né?
que vem de Deus. Excelência da sabedoria. Eu quero que você faça esse voto com Deus. Isso aqui é um voto. É uma promessa, é um voto que a gente tem que cumprir. Diz assim, Provérbios 2: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a sua voz. Você tem que clamar, você tem que buscar de todo o seu coração. Se como a prata buscares e como a tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento, e ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Amém? Ou seja, isso é um voto. Se você aceitar as palavras de Deus, esconder os mandamentos, ou seja, guardar os mandamentos e fazer atento à sabedoria, ao ouvido, e inclinar o coração ao entendimento, e buscar com toda a força, assim como os homens, os humanos buscam a prata, buscam o ouro, buscam o tesouro deste mundo. Se você buscar de Deus a sabedoria, dizer, meu Deus, eu quero sabedoria, Ele vai dar sabedoria, vai dar entendimento, vai dar inteligência para você, e você vai ser uma pessoa 1000 vezes melhor, tanto para você, quanto para as pessoas que você convive, quanto para você mesmo, a sua vida pessoal com Deus. Irmãos, esse é o vídeo de hoje, é isso que eu tenho para falar. A restauração de todas as coisas vai ocorrer. Começa agora com nós e se completará na sua plenitude, na sua perfeição, na vinda de Jesus Cristo. Ele vai ser o restaurador completo, né? Que vai restaurar todas as coisas, mas começa com nós. Começa com nós e restaurar a sã doutrina, restaurar os mandamentos, restaurar a palavra de Deus e levar essa palavra às pessoas, ensinar da maneira correta, fazer, se esforçar e trabalhar para o reino de Deus. Começa com nós. Peça sabedoria a Deus, busque entendimento, busque a inteligência do Altíssimo e Ele vai dar. Se você diz, eu não sei, eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo, você não é. Mesmo que você te falte inteligência, se você dobrar os joelhos e pedir com todo o seu coração, Ele vai dar. E você vai entender textos, vai entender a palavra de Deus, vai ter discernimento, vai entender coisas que você nunca sequer imaginou que ia entender. Busque com todo o seu coração a Deus. É isso, irmãos. Deus abençoe a todos.